Cidades ontem, hoje e amanhã. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como o tempo redesenha a cidade? Vitória mudou ao longo dos anos. De quintais silenciosos a ruas movimentadas, as fotos antigas mostram a memória de quem fez a cidade crescer. Juntos, passado e presente, revelam a nossa história e as marcas que permanecem. Onde hoje passam carros apressados, já houve passos leves sobre chão batido. Onde o concreto domina o horizonte, eram quintais, silêncios e horizontes vazios. O tempo passou e, junto com ele, a cidade cresceu, mudou de forma, de ritmo e de tamanho. Fotos antigas viraram janelas abertas para o passado. Ruas quase desertas, prédios que nem existiam, paisagens que pareciam simples, se colocadas lado a lado, com o presente acelerado, revelam mais do que mudanças físicas. Planos atrás a gente não tinha essa tecnologia tão grande, a conectividade, então tudo isso interfere também no modo de vida e também na utilização dos espaços, né, de como os espaços vão funcionar, né? Perfis das redes sociais se tornaram verdadeiros guardiões dessas lembranças. Imagens resgatadas do tempo ajudam a contar uma história que não cabe nos livros. A história construída por trabalhadores anônimos, moradores antigos, comerciantes, crianças na rua empoeirada. Todos deixaram marcos que o asfalto não conseguiu apagar. A gente está aqui na região da Enseada do Suá, que é um grande aterro que foi até a Praia do Canto. Se a gente olhar a Avenida Saturnino de Brito, lá na Praia do Canto, tem as castanheiras com a partezinha mais estreita, marcando onde era a praia. E depois a praia foi afastada para muito mais longe, né, para depois da Praça dos Namorados. Mas esses traços a gente só consegue quando busca em campo, né, fazer essas imagens antigas e entender como é que foi essa mudança, né? O arquiteto e urbanista Juliano Mota explica como a Grande Vitória se expandiu, quais decisões moldaram bairros e avenidas e como nem sempre o crescimento aconteceu de forma planejada. Os aterros de Vitória, né, como a Enseada do Suá, existe uma pesquisa até do professor José Francisco, aqui da Universidade, da UFES, que demonstra que esses aterros era para poder ter crescimento da cidade, para que a cidade pudesse crescer nesses locais, mas também para poder aprofundar a calha natural da Baía de Vitória, deixar mais funda para poder permitir a passagem de navios. Então essa terra, né, essas areias que estavam no fundo da baía precisavam ser depositadas em algum lugar. E também pensava-se em criar áreas para poder a cidade crescer, né? Que Vitória é uma ilha muito apertada, né, na sua geografia original, né? De um lado a evolução, mais moradia, mais serviços, mais conexões. De outro, velhos desafios que insistem em permanecer, como mobilidade e ocupação desordenada. Por exemplo, a gente tem um projeto do centro de Vitória que já foi feito pouca coisa, mas foi feito de moradia e a gente ainda tem muitos prédios abandonados e pessoas vivendo em situação precária, muitas vezes nos morros, que poderiam ocupar esses espaços. Ou então, com relação também ao transporte coletivo, a gente ainda caminha devagar com relação a colocar prioridade no transporte público para diminuir a necessidade do uso do automóvel individual e assim diminuir também esse trânsito todo que a gente enfrenta todos os dias. Comparar passado e presente é mais do que um exercício de nostalgia, porque a cidade é como a gente. Cresce, erra, se adapta, se reinventa, mas nunca deixa de carregar nas linhas do tempo e da memória as marcas de tudo aquilo que já foi. Até onde a cidade vai? Porque muitas vezes a gente tem áreas vazias, como por exemplo essa região da rodovia Leste-Oeste, que já poderia estar ocupada, não precisaria ter tanta gente morando até Ponta da Fruta, já estando em áreas mais com entorno estruturado, e muitas vezes a gente tem essas áreas vazias, né? Esses interstícios no tecido urbano que poderiam ser ocupados e que já são serviços de transporte, já são serviços de estrutura, para a gente não levar a cidade cada vez mais longe. Cidades ontem, hoje e amanhã. Oferecimento Bandes, liderando a transformação sustentável do Espírito Santo.